Olá, queridos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo à nossa live aqui do almoço, hoje com um tema especial, a salvação completa. Vai entrando aí, já vai colocando o seu nome, já vai nos dizendo de onde você é, vai colocando aí todas as suas informações, né? Quem for entrando já vai falando conosco aí, tá? Deixa eu compartilhar o link aqui, enquanto isso as pessoas vão entrando aí. Como é que está, querido? Bom dia. A live de ontem à noite foi tremenda, né? Poderosa. Se você quiser assistir a live de ontem à noite com o tema quanto tempo nos resta? Porque hoje nós vamos continuar ela. Estamos falando sobre Apocalipse 12, Apocalipse 13, estamos falando sobre o regresso de Cristo, né? Essa pandemia mundial, ela já é o processo do anticristo, segundo as Escrituras. A vacina, o cristão pode tomar essa vacina, sim ou não, né? Quando vai acontecer o rapto, vai acontecer o arrebatamento, né? Será antes da grande tribulação, será depois, o que vai acontecer no milênio? Então, assim, há muitas dúvidas nas mentes das pessoas, né? Dos irmãos, poucos pastores, né? Se atrevem de alguma forma, até porque Apocalipse, Daniel é uma revelação, nós devemos estar buscando, né, se aprofundando. Então, olha aí o pastor Nilson conosco, lá da igreja Igreja Batista Ama. Seja bem-vindo, pastor Nilson. Você foi entrando, que ele vai colocando seu nome aí, né, para a gente poder falar aqui ao vivo. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a salvação completa. Pastor, eu perco salvação? Não perco salvação? Pastor, a minha salvação, como que é, pastor? Como que isso acontece? Né? Como que eu recebo a salvação no espírito? Salvação na alma, salvação do corpo? Então, há muitas dúvidas, né? Há uma briga de muitos e muitos milhares de anos aí, muitos séculos, né? De calvinismo e arminianismo. Será que Calvino está certo? Arminianismo está certo? O que está certo? Querido, eu particularmente, pastor Fábio, a Igreja do Amor, nós não somos nem calvinistas nem arminianistas. Nós somos aquilo que as Escrituras diz para nós e vivemos pelo aquilo que as Escrituras diz. Então eu acredito que os dois estão certos, mas se os dois deveriam andar juntos, se complementando, tendo um complemento, né? Como que eu recebo a salvação completa? É isso que nós vamos definir hoje aqui nessa live, se poder estar conosco. Querido, vamos compartilhar essa live com todos os seus amigos aí, todos os seus irmãos. Vai nos direcionando aí, querido. Nós queremos compartilhar. Esperar os irmãos entrando aí, né? Eu espero que você está compartilhando, querido, para a gente já ir começando por aqui. Vamos ver uma pessoa online. Se você está aí, querido, pegue a sua Bíblia, eu sempre gosto de estar no mínimo com
3 canetas, minha reguinha. Eu sempre uso 3 canetas, marca-texto, minha reguinha. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque eu destaco tudo na Bíblia, querido, dá uma olhada. Eu destaco tudo na Bíblia, porque a palavra de Deus é a minha fonte, é a minha vida, é por ela que eu direciono a minha vida e a vida da minha família. Então, é por ela que nós devemos viver. Ela fala de tudo aquilo que nós precisamos, Vamos lá, querido. A salvação completa. Pastor, eu perco salvação? Não perco salvação? Como que é, pastor? Como que é isso? Só pode nos explicar? O senhor pode nos explicar? Só respondendo a irmã. Então vamos lá. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, Ele veio para nos resgatar. O Senhor não veio porque não era algo que não tinha que fazer, não. O Senhor tinha um plano eterno. E esse plano é de antes da fundação do mundo, Antes mesmo de tudo ser criado, Deus já tinha um plano arquitetado e pronto. Isaías 46, versículo 9 e 10 vai dizer que eu sou Deus, não há Deus nem semelhante a mim, não há Deus, como Ele é Deus, que Ele anuncia o fim antes de começar. Quer dizer, Deus sabe de todas as coisas, depois Ele começa. Então nós podemos saber que existe hoje dois evangelhos distintos, e nós vamos abrir lá. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é sobre Romanos. Querido, algumas pessoas vão dizer assim: pastor, essa ministração, ela é nova, por que nunca ninguém falou disso? Ou poucas pessoas falam disso? Querido, porque poucas pessoas se aplicam às Escrituras de uma forma profunda, buscam ter a mente aberta para buscar o conhecimento completo. Então, o que eu vou dizer para você aqui é a nossa visão de contemplar as Escrituras e o entendimento dela. Todos podem discordar de mim, pastor Fábio. Você pode discordar de mim, pastor Fábio, e eu até acho que você deve discordar de mim, mas o que você não pode discordar das Escrituras. Você não pode discordar das Escrituras. Aí a Bíblia vai te chamar de anticristo, porque você está discordando daquilo que Cristo deixou escrito, Então, assim, querido, você pode discordar de uma opinião minha, mas da Escritura não tem como nós fugirmos da verdade das Escrituras. E eu vou tentar da melhor forma te esclarecer o que é a salvação completa. Perfeito, irmão? Vamos lá então. Nós vamos começar com Romanos capítulo 1, do versículo 1 e 2. Ele vai falar quem é aquele que nos trouxe salvação, e por onde ele trouxe, e de que maneira ele trouxe. E Paulo vai escrever à igreja de Romanos, a igreja em Roma, e ele vai explicar aos romanos como que era essa salvação. Lembrando que Roma era o berço do paganismo, de politeísmo, vários deuses. Havia na sua época deuses Efratita, deusa Diana, e aí havia deuses como Platão, havia Deus como Hércules, e aí cada um tinha seu Deus e a sua fé para cada Deus. Também precisamos saber que em Roma havia uma sinagoga, havia judeus que também professavam o judaísmo e tinham encontrado a Cristo como Salvador, e de repente ali se estava cruzando, recebia Cristo pela graça, mas eles queriam continuar guardando ali a circuncisão, o sábado, o sabático, não comiam comidas, porque a lei do Antigo Testamento dizia que não podia, da Velha Aliança dizia que não podia comer. Então, querido, por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve essa carta para explicar, para esclarecer, para dar sentido e para colocar os pingos nos is.
e cada um, lendo essa carta de Paulo aos Romanos, tomaria a sua decisão. E Paulo, ele começa escrevendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. É interessante que Paulo aqui não se denomina apóstolo, porque apóstolo, querido, não é quem você é, pastor não é o quem você é, presbítero não é o quem você é aquilo que Deus te fez. Eu sou, por exemplo, Fábio, pastor da Igreja do Amor, mas primeiro eu sou Fábio, um ser humano, um homem independente da graça e da misericórdia do Senhor, um homem que é capacivo a pecado todos os dias, que vive pecando todos os dias e depende da graça salvadora, como diz lá em Tito, a graça salvadora do Senhor se manifestou aos homens. Então ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Quer dizer, primeiro o Senhor o chamou como Paulo, depois o enviou a ser apóstolo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu. Então Paulo, ele era servo de Jesus Cristo, ele serviu o Senhor, foi separado pelo Senhor para apóstolo, para levar ou separado para o Evangelho. A palavra Evangelho aqui do grego significa euelion, boa, elion, notícia. Então Paulo foi separado por Jesus Cristo como apóstolo, apóstolo é enviado a declarar as boas notícias de Deus. Qual eram as boas notícias de Deus? Paulo então vai dizer aos apóstolos, aos discípulos de Roma, qual eram as boas notícias, que ele, servo de Jesus, separado, apóstolo, enviado, foi enviado. Quando ele diz separado ou chamado, ele está dizendo: olha, eu fui chamado e enviado, para quê? Para levar as boas notícias de Deus a vocês. E ele vai dizer: qual antes prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras. Como se Paulo dissesse: olha, judeus e romanos, se vocês lerem as Santas Escrituras aí, a Torá e a lei antiga, os profetas, você vai perceber que as boas notícias que eu estou dizendo a vocês estão escritas nela. Não é nada novo que eu estou inventando, não, está nela. Ele diz que qual antes prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, e em poder, segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então é interessante porque ele vai dizer que ele é acerca de seu filho, nascido da descendência de Davi, ele é o filho do homem. Então nós vamos entendendo que o Evangelho, querido, o Evangelho, na realidade, quando ele diz assim: eu fui separado para o Evangelho, qual Evangelho? Então, sobre a vida de Cristo, sobre aquilo que Cristo é, sobre aquilo que Cristo ele é o nosso Cristo Salvador. Só um minutinho que eu vou mexer na câmera aqui, só um minuto. Ficou ruim a live, né? Acho que agora melhorou. A internet não está muito boa agora na hora do almoço. Mas vamos lá, Deus. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver se está conectado com ela. Irmão, vamos continuar assim mesmo, irmão. Vamos continuar assim mesmo. Graça e paz, Fran, José. Que bênção. Então vamos continuar. Então, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo, ela fala de duas pessoas, em uma pessoa só. Ela fala de Jesus, o Filho do homem, e ela fala de Cristo, que nós chamamos de Mashiach, ou Messias, né? Então ele diz: olha, eu sou servo de Jesus Cristo, Filho do homem e o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo representa duas pessoas em uma só, duas características do nosso Senhor. E ele vai dizer: eu fui chamado, o Senhor me chamou para apóstolo e me enviou
me enviou para levar as boas notícias, o Evangelho, boa notícia. Aí ele vai dizer, e esse Evangelho, ele é dividido em duas partes. Existe na Bíblia, querido, 3 evangelhos. O primeiro evangelho, o evangelho da graça. O segundo evangelho, o evangelho do reino. E o terceiro evangelho que o homem não pode pregar, que é o evangelho eterno. Será pregado nos 7 anos da grande tribulação, por um anjo, que estará voando no céu, pregando sobre o evangelho eterno. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Então, vamos ver esses 2 evangelhos. Paulo diz, olha, eu fui separado e enviado a vocês, romanos, para pregar o evangelho, uma boa notícia da graça e uma boa notícia do reino. Existem 2 coisas, nós não podemos dizer que é a mesma coisa, como 90% das igrejas diz que quando eu recebo Jesus, eu já entrei no reino, eu tenho tudo no reino. Certa parte está correta, certa parte não. A graça e o reino, cada um é uma coisa, mas uma completa a outra. Não tem como eu ter o evangelho do reino se antes eu não ter o evangelho da graça. A graça trouxe o evangelho do reino, porque a graça é o próprio Cristo. Mas nós vamos ver isso agora nos textos que nós vamos ler. Então primeiro eu vou falar do evangelho da graça. Antes de eu chegar na sua salvação completa, eu vou falar do evangelho da graça e depois o evangelho do reino, ok? Mas antes disso, para que você possa entender sobre a salvação completa, eu preciso que você vá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você encontrou aí, querido? Se a Domérica ou o Júnior estiver conosco aí, vai postando os textos para nós, se for possível, claro. Ele diz assim, só para você entender, Paulo diz, olha, eu sou Paulo, um irmão igual a vocês, sou servo de Jesus Cristo, o Filho do homem e o Filho de Deus, e eu fui separado apóstolo, eu fui enviado a vocês, para levar o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Qual boa notícia, pastor? O Evangelho, a boa notícia da graça e a boa notícia do reino de Deus. E para que eu possa entender o porquê que eu preciso receber primeiro o Evangelho da graça, para depois receber o Evangelho do reino na minha vida, eu preciso entender 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção que aqui em Tessalônica Paulo faz distinção de corpo, alma e espírito. Então quer dizer que nós somos feitos de tripartidos, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também é triuno. Ele é um Deus com 3 personalidades. Então, querido, como eu sou feito de três etapas, então a salvação, eu poderia resumir a salvação em uma salvação, em 2 aspectos, em 3 etapas. Eu sou salvo no espírito, eu sou salvo no corpo e eu sou salvo na alma, ou na alma e depois no corpo. Há 3 áreas da minha vida que precisa ser salva, cada uma em seu momento reservado pelas Escrituras. Se nós fôssemos perceber em Gênesis capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, você vai ver Deus dizendo assim, no versículo 1, versículo 26 e 27 e 28, ele vai dizer, Deus e Deus criou o homem. Criar significa criar criar do nada, graça e paz, Fran. Criar do nada, e criar do nada significa que só Deus pode criar algo de nada que existe. Por exemplo, um marceneiro não pode fazer uma cadeira do nada, ele precisa da madeira que vem da árvore. A árvore não vem do nada, ela vem da semente de outra árvore. Então só Deus tem poder para criar algo do nada. Então ele diz, criou o homem e mulher os criou e deu o nome a Adão, Gênesis capítulo 5, versículo 1.
Então Deus criou Adão primeiro no espírito, criou todos os Adão. Quem são todos os Adãos? Toda a humanidade. A palavra Adão, você pode traduzir ela perfeitamente por humanidade. Então Deus primeiro criou o homem no espírito. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, vai dizer o seguinte: e Deus formou o homem do pó da terra. Ele pegou o pó da terra e fez uma forma do homem, pegou o espírito que ele tinha criado em Gênesis 1, 26 e soprou dentro do corpo, e o homem se tornou, ou se fez, ou se tornou alma vivente. Então nós somos tripartidos, nós somos espírito, nós somos alma, porque se tornamos alma, e somos o corpo, a morada desse espírito e essa alma. Mas na realidade, eu sou, pastor Fábio, uma alma que tem o espírito de vida dentro de mim e habito dentro de um corpo. Essa é a tripartis do homem. Então, na verdade, eu sou uma alma. A alma do homem é feita de emoções, pensamentos e vontade. O espírito do homem, ele é composto de comunhão com Deus, intuição, que muitos irmãos vão chamar de revelação, e comunhão, intuição e consciência. A consciência do espírito é que determina a vontade de Deus e a minha vontade. Para alguns, o certo e o errado, o bem e o mal. Mas na realidade não é isso. A realidade é a vontade do Pai ou a vontade do homem. Essa é a consciência do espírito. O meu corpo é feito de expressão, porque o meu corpo expressa o mundo físico e o mundo espiritual. Ele é feito de sentidos, né? Que é o meu tato, olfato, que é a audição, visão, e aí vai. E ele é feito também de instinto. São essas três coisas também. Então você vai ver que o espírito é dividido em três, a alma também é dividida em três, e o corpo também é dividido em três. Então tudo Deus faz tripartido, ok, querido? Isso é importante eu entender. Por quê? Porque você entenda que nada é feito por acaso. Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um projeto, tudo Deus tem algo determinado sobre a terra. Então quando eu olho para isso, eu percebo que o homem foi feito primeiro no espírito, depois foi feito o seu corpo e soprou dentro dele, e aí se tornou alma vivente. Espírito, alma e corpo. Da mesma forma, o homem morreu também assim. Da mesma forma que Deus deu vida ao homem, e esse homem se tornou três, e eu vou pegar aqui três, olha só, né? 3 canetas: espírito, alma e corpo. Perfeito, irmãos? Então Deus deu a vida ao homem no espírito, soprou dentro do corpo e fez a alma e o corpo. Então ficou os três, pronto. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, ele vai dizer: olha, se comeres da fruta do conhecimento do bem e do mal, que nós aprendemos ontem, certamente morrerá. E aonde foi que o homem morreu? Aonde foi que Adão morreu? Quando Adão comeu, Adão morreu no espírito. Automaticamente Adão morreu no espírito. Por que, pastor? Porque o espírito, querido, Deus é espírito. E quando Adão morreu, Adão desconectou da vida de Deus, da eternidade de Deus. Então automaticamente o espírito do homem morreu, perdendo a conexão. Então temos um texto na Bíblia que diz que aquele que não tem o espírito, este não é de Deus. Então toda pessoa que ainda não creu, não recebeu a graça é Cristo, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, este tem o espírito morto. Deus não ouve, Deus, na verdade você não consegue ouvir Deus, Deus até te ouve, mas você não consegue ouvir Deus. Deus não é obrigado a responder a sua oração, somente pela misericórdia. Você está totalmente desconectado com Deus. A Bíblia chama que todo aquele que ainda não tem o Espírito, esse é rebelde, ele não é filho, ele é uma criatura de Deus. Somente filho é aqueles que recebeu a Jesus como Salvador. Mas a Bíblia diz que também o homem morreu 3 vezes. Da mesma forma que Deus criou o homem em 3 etapas, deu vida ao homem em 3 etapas, o homem também morreu em 3 etapas. Então automaticamente quando ele comeu do fruto, ele morreu no Espírito. Mas o corpo dele começou a se tornar mortal, porque ele era imortal. Então a criança já nasce morrendo, e morrendo no seu corpo, já começa a envelhecer. Então o corpo dele está morrendo gradativamente. E a alma dele, que era perfeita,
que tinha a perfeita vontade de Deus, a perfeita emoção de Deus e os perfeitos pensamentos de Deus, começou também a morrer. Morrer é pensar diferente de Deus, é ter as emoções diferentes de Deus, é ter as vontades diferentes de Deus, que é a sua alma. Então a alma do homem a cada ponto está morrendo, se afastando de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando vai falar da genealogia, que diz que Matusalém, por exemplo, viveu 968 anos. Por que, pastor, aquele povo vivia muito? Porque eles ainda estavam próximos de Deus. E o homem foi se afastando a ponto que agora nós vivemos aí 100 anos, 80 no máximo. Então, querido, da mesma forma que o homem foi criado em 3 partes, da mesma forma, em 3 partes o homem está morrendo. Ele morreu no espírito automaticamente, a sua alma cada dia está se tornando corrupta, a ponto de Tiago, de Paulo escrever a Timóteo, lá em Timóteo capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos tempos, nos últimos dias, seriam tempos difíceis, né? Tempos difíceis, os homens seriam amantes de si mesmos, irreconciliáveis, destratáveis, seriam desobedientes de pai e mãe, né? Essa é a alma do homem que cada vez está ficando pior, né? Nós vendemos remédio aí para pressão, que é farinha, em vez de vender o remédio para os nossos anciões, vendemos farinha. Homens pegam crianças e vendem para prostituição, pais estrupam suas próprias filhas. Essa é a alma do homem, cada vez ficando pior, e o corpo do homem cada vez está morrendo mais cedo, né? Está perdendo cada dia mais. Então, querido, da mesma forma que você foi criado em 3 e está morrendo em 3 áreas, Deus te salvou a salvação completa. O problema é que cada salvação de cada área da minha vida tem uma etapa, tem um tempo. E se a igreja de Cristo não entender isso, se os pastores não entender isso, fica difícil pregar sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça e do reino não é um combo, a salvação não é um combo. Você precisa entender cada salvação para que você entenda o processo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. Amém, querido? Se você está comigo, diga amém, tá? Olha só, quando Paulo diz aos romanos: olha, eu fui enviado a vocês para pregar a vocês, para levar a vocês o evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, está se referindo a essas 3 áreas. A primeira área, o evangelho da graça. Nós recebemos a graça quando recebemos Cristo. João Batista dizia assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, gratuitamente. Então Jesus, ele é a próxima, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus era a graça, Jesus é um favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Então, quando eu digo, olha, eu vou pregar a você o evangelho da graça, que é o primeiro evangelho que tem que ser pregado a uma pessoa, que é a salvação, eu estou dizendo o evangelho, boa notícia, graça, favor imerecido. Então eu vou pregar para você um favor, uma boa notícia de um favor que você não merece. Esse é o evangelho da graça, que é especificamente a salvação. Então, querido, presta atenção. Lá no jardim do Éden, Adão pecou. Quando Adão pecou, automaticamente o espírito de Adão, que era a parte eterna de Adão, morreu. E ele perdeu a salvação eterna. Ele perdeu a salvação para viver eternamente com o Pai. Só que eu e você não estávamos no jardim. Eu e você não comemos do fruto, apesar de estar nos lombos, né? Está introduzido dentro da humanidade de Adão, nós não praticamos isso. Então seria injusto Deus me julgar, me condenar e te julgar e te condenar por um pecado que Adão cometeu, mesmo que a consequência de Adão recaiu sobre a minha vida. Então Deus faz o quê? Ele envia Jesus Cristo, que é esse a qual Paulo está dizendo. Como eu não pequei, como eu não estava no jardim, é injusto o Senhor me condenar pelo pecado de Adão. Então Jesus, o próprio Deus, sabendo que não podia cobrar o pecado de mim, porque Deus, quando ele se depara com Adão caído, Deus tem 3 situações. A primeira, Deus é Deus e ele é justo, ele precisa cobrar a justiça da lei que ele declarou que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele tem que matar Adão. Por quê? Porque ele é justo. O problema é que além de matar o espírito, ele deveria matar a alma e matar o corpo.
E ele não pode fazer isso porque ele ama o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele precisa cumprir, ele precisa matar o homem completo, a morte completa do homem, morrer no espírito, morrer na alma, morrer no corpo. Porém, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, como que ele vai cobrar a justiça de alguém que ele ama? Então, a coisa mais grande do Evangelho, da boa notícia, a salvação completa e a boa notícia, o Evangelho da graça é uma boa notícia de um favor que você não merece, é que o próprio Pai se fez carne e veio morrer no meu lugar e no seu lugar, cobrando, pagando para Ele mesmo a dívida que nós devíamos para Ele. Então Ele pagou a dívida que eu devia para Ele. Por isso que o Evangelho da graça, irmão, é um favor que eu não mereço. Porque eu devia para Deus, e Deus veio e morreu no meu lugar, pagando a minha dívida para Ele. Você está aí, querido? Nossa, isso é muito grande. Isso é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho da graça. Eu não paguei nada, e nós chamamos isso de Evangelho da graça, ou um favor imerecido, ou um presente. Presente, querido, é quando eu dou um presente para uma pessoa, eu não pergunto para ela se ela quer receber o presente. E qual presente? Também não posso cobrar esse presente dela porque é um presente, e também não posso tomar esse presente de volta. Por isso que a Bíblia diz que Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, ele vai dizer que somos salvos pela graça, somos salvos por um favor que não merecemos, que é Cristo morrer no meu lugar, mediante a fé. A fé, ele diz, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, não vem daquilo que eu faço, não vem daquilo que eu possa fazer, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. A fé é o meio pelo qual eu recebo o Evangelho da graça. E o primeiro Evangelho está, se você puder abrir em Atos capítulo 20, versículo 24, vai falar do Evangelho da graça. Depois nós vamos para Efésios 24, capítulo 20, versículo 24. Ele vai dizer assim, presta atenção, que ele vai anunciar o Evangelho da graça. Demais, de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Esse é Paulo escrevendo. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, de uma boa notícia de um favor que nós não merecemos de Deus. Bau, aleluia, glória a Deus. Está entendendo, querido? Então a salvação completa é eu receber o Evangelho da graça, é eu aceitar a Cristo como meu Salvador. Essa é a primeira parte da salvação completa. E quando eu recebo isso, algo poderoso acontece. Você lembra que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Mas aonde eu recebo o Evangelho da graça, que me traz a salvação, em qual área? Então quando eu recebo, nós vamos lá para Efésios. Vai lá para Efésios, capítulo 2. Efésios está depois de Gálatas. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Vou esperar um pouquinho para você abrir. Encontrou aí, querido? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim: porque pela graça, lembrando que o Evangelho da graça é uma boa notícia de um favor que eu não mereço, ou uma boa notícia de um presente. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Então o que me faz ser salvo é a fé. Aí ele vai dizer, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, eu sou salvo pelo favor que eu não mereço,
mas a fé me traz essa salvação que é Cristo. Mas ele diz que isso não vem de mim, a fé não é minha, é um dom de Deus que ele coloca em mim. Então nada para a salvação depende de mim, tudo depende do Pai. Não vem das obras, não vem da minha oração, não vem do meu compromisso, não vem de eu fugir do pecado, não vem de eu ser santinho, vem de eu crer. Vamos ler isso agora. Mas ele diz que é um dom de Deus. A Bíblia diz, vai dizer em Romanos, capítulo 11, versículo 29, vai dizer que os dons e as vocações são irrevogáveis. Quando o Senhor me deu o dom da fé, de crer na salvação, de crer na graça, esse é um dom irrevogável, não pode revogar mais. Então eu recebi a graça, nunca mais essa graça pode sair de mim. Ela pode se tornar vã, ela pode se entristecer, ela pode até apagar, ficar apagadinha, mas ela nunca pode ser arrancada de mim. Por quê, pastor? Porque a salvação, a vida eterna está em... Lembra que quando Adão pecou, o espírito de Adão morreu? Lembra isso? O espírito de Adão morreu? Vou tirar a tampinha, morreu. Então o que aconteceu? Nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que vai dizer: aquele que se ajunta com o Senhor, que recebe o Senhor, é um só espírito com o Senhor. A minha Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, que o próprio Espírito de Deus testifica ao meu espírito. O que é testifica? Testemunha, chega e anuncia que somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer: veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus todos aqueles que o recebem, que crê. Então quando nós levantamos a nossa mão, quando nós dizemos: Jesus, eu aceito o teu chamado, eu aceito a tua salvação, eu aceito o teu favor, que eu não mereço, mas eu aceito. Nesse momento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio morar dentro do nosso espírito, e ele ressuscitou o meu espírito. Aqui está a salvação no espírito. A salvação no Espírito é que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo, ele vai dizer: olha, quem conhecerá a Deus? Quem conhecerá senão o seu próprio Espírito, que prescruta a sua profundeza? O Espírito do homem conhece o homem, mas o Espírito de Deus conhece a Deus. Então o Espírito de Deus, que desceu e habitou na vida de Jesus, o Espírito Santo habitou em Jesus, que é o mesmo Espírito do Pai, que fez Jesus um com ele, com o Pai. Por isso que Jesus dizia lá em João, capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Olha que lindo. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Então esse mesmo Espírito, quando Jesus morreu e subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, que agora habita dentro do pastor Fábio, dentro de você, querido. Nesse momento, por isso que nós somos um com o Pai e um com o Filho. Por isso que ele diz: Pai, faça o deles um conosco, como eu sou um contigo, o Senhor é comigo. Então nesse exato momento, querido, por isso que ele diz que todo aquele que se ajuda com o Senhor é um espírito com ele. Nós somos um com Deus. Então eu quero dizer para você que nada mais te separa dele, porque você é um com ele, porque o mesmo Espírito que habita no Pai, o mesmo Espírito que habita no Filho, é o mesmo Espírito que habita em nós. Por isso que nós temos a vida eterna. Por quê, querido? Porque Deus não será lançado mais no inferno. Jesus não pode ser lançado no inferno e nem no lago de fogo. Então nós também não podemos, porque o Espírito dele habita em mim. E é um dom, Romanos 11, 29, um dom irrevogável, um dom sem arrependimento. Ele não se arrepende de ter te dado a vida eterna. Essa é a primeira salvação, a salvação do Espírito. Então o Evangelho da Graça tem poder de salvar o meu espírito. A primeira área do meu ser, do meu ser tripartido. Pastor, como eu recebo essa salvação? Vamos lá, querido. A Bíblia diz lá em João não, acho que é Romanos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 10. Pastor, como que eu recebo? Como que eu posso ser salvo no meu espírito? Como que eu recebo a vida eterna? Pensa, querido, nós estamos falando da salvação completa. A salvação completa é igual à morte completa. O homem morreu completamente. Ele morreu no espírito, está morrendo no corpo e está morrendo na alma.
Por isso que a Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança, porque ainda não houve a completa morte no corpo e nem a completa morte na alma, está em processo de morte. Mas nós já éramos condenados, porque o fim dessa pessoa que tem o espírito morto, no mundo espiritual ele seria condenado, porque não tem vida para com Deus, não está ligado na vida eterna, que é a própria pessoa de Deus. Então, como que eu recebo esse evangelho da graça? Como que eu recebo a salvação no meu espírito? Como que eu recebo a salvação completa no meu espírito? Lembrando que a salvação completa é espírito, alma e corpo. Preste bem atenção, querido, para você entender isso, tá? Essa aula vai ficar liberada aí para que você possa compartilhar ela com outros amigos, mandar ela, copie o link aí em cima aí, ó, mande para os seus amigos, mande para aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que algumas denominações dizem que o pecado delas já condenou elas ao inferno. É impossível você perder a sua salvação. Após o momento que Jesus te salvou, nunca mais você perde a sua salvação, querido. Nada pode tirar a sua salvação. Como que eu recebo então, pastor? Aqui vai dizer o seguinte, a palavra lá no Romanos capítulo 10, versículo 8, vai dizer assim: mas o que diz? É uma pergunta. Ele diz: a palavra está junto de ti. Lembra que a salvação, ela é gratuita, pela graça, mas eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer? A palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Fé, lembrando que fé, toda vez que eu falo, ó, sois salvo pela graça mediante a fé. Fé, querido, fé. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, vai dizer que a fé, nem a circuncisão, aquilo que eu faço, nem a incircuncisão, aquilo que eu não faço, tem valor algum. Então nada do que eu faço, nada do que eu deixo de fazer tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, a fé que opera pelo amor. Então a fé, para mim ter fé e para você ter fé, eu preciso que o amor opere isso. Que amor, pastor? A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19, mas eu vou ler só o 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então essa fé, querido, ela é operada pelo amor. Por exemplo, como que eu aceitei a Jesus? Por isso que ele está dizendo, é a palavra da fé, é a palavra da declaração da fé. Como que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus no dia que alguém disse para mim: olha, Fábio, João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e você faz parte desse mundo, e Ele te amou. Amou o mundo, mas Ele não te amou Ele te amou o mundo de tal maneira, Ele te amou de uma maneira sobrenatural, que Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a graça, para morrer no seu lugar. Se você crê nele, você tem a vida eterna. Quando eu entendi que Deus me ama, independente da porcaria que eu seja, do pecador que eu seja, do homem mais ruim que eu seja, que eu não mereça essa salvação, quando esse amor entrou no meu coração, aí ele diz, a fé, e esta é a palavra da fé. Quando esse amor entrou, gerou fé. A palavra é Cristo, a fé é o amor que Cristo veio por mim. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10 vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então Deus provou esse amor para comigo, enviando Jesus para morrer na cruz. E aquela situação, aquela cruz, a morte dele na cruz gerou um amor dentro de mim. E esse amor que gerou, operou a fé para me crer. Crer no quê? Crer em tudo aquilo que Cristo fez por mim. E esse é o Evangelho da Graça. Quando eu creio nisso, eu recebo o Evangelho da Graça, uma boa notícia de um favor que eu não mereço. Eu não merecia que Jesus morresse por mim, porque eu sou um pecador. Eu era um pecador condenado, agora eu sou um pecador salvo. A minha única mudança, querida, é que agora eu sou um pecador salvo. Eu continuo sendo um pecador, mas agora eu tenho salvação eterna. Presta atenção, a Bíblia continua explicando. Ele diz, Romanos 10, no versículo 8, já ao final ele vai dizer, a palavra da fé que pregamos, a saber, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, declarar ao Senhor Jesus, com a tua boca confessar e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça. Guarda essa palavra, justiça. O que é justiça? Justiça é a justificação. Quando eu creio que o Senhor foi ressuscitado, então com o meu coração eu creio na justiça de Deus.
Eu creio que Deus me amou tanto, mesmo eu sem merecer, mas Ele pagou o pecado por mim e me justificou, tirando de mim, Ele me justificou de todo o pecado. E Ele cobrou de Cristo Jesus, amém? Ele diz da justiça, e com a sua boca se faz confissão para a salvação, amém, querido? Então, pastor, como eu recebo a salvação no meu espírito? A salvação que tem poder para salvar o meu espírito e me dá, ressuscitar o meu espírito novamente para com Deus, me religar com Deus outra vez, me religar com a vida eterna, religar o Espírito de Deus e do Filho dentro de mim, e agora eu sou um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sou um com eles. Como que isso é capaz? João capítulo 3, vamos lá, querido, vou te dar mais um texto como prova, tá? João capítulo 3, versículo 15, lembra, querido, que eu estou provando para você sobre o Evangelho da Graça, porque o Evangelho tem duas asas, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, tá? Que é esse Evangelho da Graça do Reino representa o homem, representa tudo que o homem é, representa tudo para o homem, amém? Vamos lá, João 3, do 15 ao 18, vai dizer assim: para que todo aquele que nele crê, como que eu creio nele? Com fé. Quando a fé opera pelo amor em mim, quando eu entendo o amor de Deus, quando eu reconheço o amor de Deus, quando eu sei que eu não mereci o amor dele na minha vida, eu não mereci que Deus me amasse, porque eu sou pecador, porque Adão pecou e me fez pecador com ele. Romanos 5,12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, por Adão entrou o pecado por todo mundo, por todas as pessoas. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte, por isso que todo homem está morto e todo homem pecaram, todos os homens pecaram. Então, quando o Adão pecou, ele condenou à morte todo homem. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, vai dizer: o salário do pecado, o pecado de Adão, é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, amém, querido? Então vai entender, ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. A partir do momento que eu creio, é impossível o meu espírito perecer, é a salvação no meu espírito, é impossível perecer, mas tem a vida eterna. E outro ponto, querido, existe a vida eterna e a morte eterna. Aquele que não tem Cristo já está morto eternamente, não é meia, já está morto eternamente, o espírito dele já está morto eternamente. Não há salvação para essa pessoa que não tem Jesus, que não creu, que não acreditou, que não teve a fé para crer. E a fé só creio quando eu entendo o amor de Deus por mim, ponto. E ele diz, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou vida eterna ou condenação eterna. Nós já nascemos condenados eternamente. Cristo pagou o pecado, e quando eu creio eu tenho vida eternamente, ponto, vida eterna. Não tem como Jesus me dar a vida eterna e depois tomar a vida eterna, isso não existe, é antibíblico, não está na Bíblia isso. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora esse é o texto clave: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele que é em Cristo, na graça, no Evangelho da graça, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então aquele que ainda não creu em Cristo, já está condenado, já está direcionado ao inferno e ao lago de fogo, que é a segunda morte, eternamente. Mas quem crê nele, já está livre do inferno e livre da condenação do lago do fogo eternamente, amém, querido? Isso declara porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, está condenado, amém, querido? Quem não creu já está condenado. A pergunta é: pastor, mas como assim? Então quer dizer que a partir do momento que eu creio no Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça é a boa notícia de Jesus, é a boa notícia de um favor que eu não mereço. Jesus era justo, santo, sem pecado, morreu no lugar do pecador injusto e que estava condenado. Ele morreu no meu lugar, mas Deus o ressuscitou, elevou ele ao céu, está assentado à destra do Pai, e enviou o Espírito do próprio Cristo, que a Bíblia diz em Efésios que é o Espírito eterno, para morar em mim, é o Espírito eterno para morar em mim. Então eu já estou assentado, a igreja já está assentada nas regiões celestiais, amém, querido? Está aí comigo? E eu ainda estou na introdução do Evangelho da Graça, eu ainda estou falando daquilo que Paulo diz aos Romanos: eu fui enviado a vós para pregar o Evangelho de Deus,
O Evangelho de Deus é as boas notícias do Pai. As boas notícias do Pai é que Cristo veio morrer no seu lugar, mesmo sem você merecer, e que se você crer nele e ter fé é Ele que vai colocar em você. Até o crer, querido, depende dele. Para nós crermos nele, dependemos dele, porque Filipenses diz que é Ele que opera o querer, que é o crer, e o efetuar, e o agir. Então tudo está na mão dele. Pastor, mas sempre eu ouvi nas igrejas que eu perco salvação, que se eu pecar eu vou perder salvação, que se eu errar eu perco salvação, que se eu me afastar eu perco salvação. Me chamam de desviado. A igreja Congregação Cristã e outras igrejas diz que se eu pecar eu já sou condenado ao inferno, não há mais salvação para mim. Querido, isso não é verdade. Isso não é verdade. Passando de amanhã para depois da manhã, né? Amanhã hoje é quinta, né? Não, hoje é quarta, amanhã é quinta. Então, passando de amanhã, porque hoje nós não vamos terminar na hora do almoço, então o almoço de amanhã do outro eu vou falar sobre aquele pecado que eles dizem que não há perdão, o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Eu quero ministrar sobre ele, tá? Porque eles dizem, se eu blasfemar contra o Espírito não há perdão. A Bíblia diz isso. Mas o que é blasfema contra o Espírito Santo? É isso que precisamos saber, ok? Então, querido, quando eu olho para esse texto, pastor, é possível perder a salvação? Então, eu creio, eu aceitei a Cristo como Senhor Salvador, eu creio com o meu coração que Ele me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, pagou os meus pecados, me justificando do pecado. Então eu creio, pastor, e crendo nesse amor, essa fé entrou no meu espírito a ponto do Espírito Santo vir morar no meu espírito, e agora eu não tenho mais dois espíritos, eu tenho o Espírito Santo de Deus que possuiu, se misturou com o meu espírito. O mesmo Espírito eterno do nosso Pai, o mesmo Espírito eterno de Jesus Cristo habita no meu espírito, por isso que eu tenho a vida eterna, porque o meu espírito é eterno. Amém, querido? Então, se eu volto aqui para as Escrituras, eu vou te dar uma prova que você não perde salvação. Abra aí em João capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. É a prova que você não perde salvação, querido. Querido, manda isso para as pessoas. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão afastados da casa do Senhor porque acham que estão condenados ao inferno, que acham que não há salvação por pastores que não estudaram a Escritura, não buscaram aprender a ponto de viver a verdade das Escrituras. Nós não vivemos pela lei, querido, nós vivemos pela graça, e a graça é um favor que eu não mereço. A salvação não depende de mim, a salvação depende daquilo que Cristo fez na cruz. E lá na cruz, João capítulo 19, versículo 30 vai dizer: tudo está consumado. Está comigo, querido? Vamos lá, João capítulo 10, versículo 28, 29 e 30 vai dizer: dou-lhe a vida eterna. Essas palavras em João estão de vermelho na minha Bíblia. Isso quer dizer que minha Bíblia é a Almeida Revisada Sociedade Trinitariana, uma das melhores versões de Bíblia no Brasil. Então é o próprio Cristo que está dizendo: olha, eu dou-lhe a vida eterna, e nunca, meu Deus, olha lá, nunca hão de perecer. Não há possibilidade que você pereça, e ninguém as arrebata da minha mão. Então Jesus está dizendo: quando eu te dou a vida eterna, nunca mais você vai perecer, e além de nunca mais perecer, ninguém te arrebata da minha mão. Ninguém arrebata eu e você da mão de Cristo. Mas ele continua no 29: meu Pai, que me deu você, é maior do que todos, até de mim mesmo. E ele vai dizer: e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Olha só. E ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Então esse texto prova, João escrevendo o Evangelho, ele vai dizer: olha, boa notícia é que Deus nos deu a vida eterna, e nos dando a vida eterna, nunca mais nós podemos perecer, porque ela é eterna, e ninguém pode arrebatar a gente, nem você mesmo, querido, nem você pode dizer: eu quero perder minha salvação, eu quero servir ao diabo, eu quero perder, eu não quero ser salvo. Não tem como. Uma vez salvo, salvo para sempre. E eu não sou calvinista. Uma vez salvo, salvo para frente. Não sou calvinista, eu sou as Escrituras. Está comigo, querido? Mas aonde aconteceu essa salvação aqui eterna, pastor?
a minha salvação eterna eu ganho ela no Espírito. No Espírito não tem como eu ser salvo no Espírito, não tem como eu pagar o preço no Espírito, não tem como fazer isso. Só Deus, enviando o seu Filho para morrer no meu lugar, pagou o meu pecado e veio morar no meu Espírito, me dando a vida eterna. Se você for em Hebreus, vai em Hebreus, queridos, vai em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 9 vai dizer assim, só para você entender por que eu não perco a salvação no Espírito, e ela é o Evangelho da Graça, um favor, uma boa notícia de um favor que eu não mereço, eu não perco. Júnior colocou um texto ali, nos comentários, diz assim, 1 Coríntios 2, 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Boa! Mais uma prova. Amém, querido? Meu Deus, que poderoso esse texto que o Júnior colocou. Hebreus capítulo 12, versículo 9 vai dizer assim, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que é o seu papai e sua mamãe aqui na carne, e nós o reverenciamos, o respeitamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Então ele está dizendo, olha, Deus é o Pai dos Espíritos. E o que é os Espíritos? Tudo aquilo que Deus criou espiritual é filho de Deus. Os anjos, os querubins, os serafins, os 4 seres, o próprio Lúcifer foi criado no Espírito, é um ser espiritual, ele é filho de Deus, porém Lúcifer é um filho bastardo. Os anjos caídos são filhos bastardos. Porém Deus também colocou o Espírito em nós, então nós também somos filhos de Deus. Porém Adão foi o primeiro filho de Deus, porque Deus amassou o barro e soprou dentro do barro. Esse é o Espírito, é o que Deus gerou. Deus criou do nada, Deus gerou, como engravidou de você e soprou dentro do barro, e você se tornou alma vivente. Então nós também somos filhos de Deus, porque temos o Espírito que é dele, que é uma parte dele. Alguns vão dizer a palavra semente, espírito, como se fosse o sêmen, como se fosse a semente que dá vida, é o sêmen, como se fosse uma parte de Deus, ele colocou dentro de nós. Amém? Nós somos gerados de Deus. Amém? Mas em Cristo, isso em Adão, eu nasci em Adão. Quando eu nasci morto, porque o espírito de Adão estava morto, então eu nasci sem a parte de Deus, eu nasci somente com a alma e o corpo, apesar do espírito do homem estar dentro do homem, vivo para com o homem, mas não vivo para com Deus, está morto para com Deus, mas eu tenho um sopro de vida, eu estou vivo, mas eu estou morto para com Deus. Mas a Bíblia diz que em Jesus, Deus também fez igual. Então o primeiro filho de Deus foi Adão, que morreu, mas o segundo filho de Deus também é Jesus. Então entre 4.000 anos, de Adão a Abraão, 2.000, de Abraão a Jesus mais 2.000, não havia um filho de Deus sobre a terra, somente criaturas, servos de Deus, mas não filho, a ponto que Jesus diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ele é o meu pai. Então em Cristo nasceu o segundo filho de Deus, que nós chamamos o último Adão, porque o último Adão se chama humanidade. Então a primeira humanidade é Adão caído, a segunda humanidade é Jesus ressuscitado, Jesus que tem vida eterna. E em Jesus ele fez igual, ele pegou a Maria, que é o barro, soprou no ventre da Maria e se tornou a alma vivente, chamado Jesus Cristo. Então o primeiro filho foi Adão, que morreu, e todos aqueles que nasceram de Adão nasceram mortos para com Deus, porque nasceram debaixo da morte do pecado. Mas todos aqueles que nascem em Cristo nascem vivos, porque Cristo nos religou a Deus, nos religou em Cristo. Nós temos a vida porque nós nascemos agora em Cristo. Como que eu nasço em Cristo, pastor? Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Cristo vem habitar em mim, e ele me gera uma nova criatura, e essa nova criatura chama a imagem e a semelhança de Cristo, a imagem e a semelhança do seu Filho. Meu Deus, você tinha que pegar isso, querido. Essa parte é poderosa. Essa parte é poderosa, querido. Entendeu? Essa é a salvação completa. A salvação completa do Espírito. Amém? Nós estamos falando do Espírito. Então olha só,
Como que eu sei isso? Abra sua Bíblia em 1 João 5,18. Porque, querido, se isso não é verdade, pastor, mas agora foi salvo no Espírito, minha alma, meu corpo, está em processo de salvação. Então, por exemplo, o Espírito é salvo instantaneamente, tem a vida eterna instantaneamente, mas a sua alma ainda está em processo. Tiago 1,21 vai dizer: recebei de bom grado a palavra em vós enxertada, que é a transformação. A palavra é Cristo. Ele diz: e o verbo se fez carne e andou entre nós. Verbo é palavra. A palavra que você lê é a própria vida de Cristo, que agora está entrando dentro da minha vida e transformando a minha vida. Mas a transformação da minha alma, para que eu seja a imagem e semelhança de Deus e do Filho, isso é para o reino dos céus. E por isso que tem o Evangelho da Graça, que é a salvação no Espírito, a salvação eterna, para o reino de Deus eterno, né? E o Evangelho do reino dos céus, que é o que Cristo pregou. Cristo nunca pregou salvação, Cristo pregou o reino. Quem pregou salvação foi João o Batista, né? Mas aí tem o Evangelho do reino. Por isso que primeiro a gente prega a salvação eterna, o Evangelho da Graça para uma pessoa, para que ela seja salva eternamente. Depois nós pregamos o Evangelho do reino, que é a transformação da sua alma, porque aí, transformando a sua alma, ele será galardoado, ele receberá a mesma recompensa que Cristo recebeu. Essa pessoa que é transformada na alma também será transformada. Essa é a segunda salvação. Por isso que Tiago capítulo 1,21 vai dizer: recebei de bom grado a palavra de Deus enxertada em vós, que tem poder para salvar a vossa alma. E aí há um texto que eu não lembro de cabeça, que diz que quando Jesus vier na sua vinda, Ele vai nos salvar com a salvação, a glorificação do meu corpo, que é a terceira salvação. Nós vamos ver mais para frente. Está aí comigo, querido? Continuamos. Então 1 João capítulo 5, versículo 18, eu vou mais 13 minutos, tá? Mais 20 minutos aí nós paramos. Ele vai dizer: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, olha aí, João escreve na sua carta, 1 João 5, versículo 18, se nós não entendermos o que é salvação do Espírito, da alma e do corpo, esse texto é inexplicável. E aqui eu vou entrar num outro contexto do pecado, pecados e pecadores, tá? Depois, querido, lá no meu grupo, vou postar aqui o link para você, do meu grupo, é um grupo do Facebook, ele é um grupo privado, que o pastor Fábio tem, tá? Você vai entrar lá e eu vou postar esses estudos, o estudo da salvação completa, o estudo da salvação completa, o estudo do Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o estudo, né, de cada área da sua vida que foi salva, judicial e orgânica. Depois eu vou explicar, vou postar tudo lá, o estudo sobre pecado, pecados e pecadores, tá? Cada um desses eu vou postar nesse grupo que eu acabei de postar, e também no Telegram, tá? Eu vou postar aqui também o link do Telegram, para que você possa também participar do grupo do Telegram, onde eu também posto sempre os meus estudos lá, para quem queira estudar e aprender, né? E ter também na sua mão os estudos, né? Isso é tremendo, porque quando nós temos os estudos na nossa mão, fica mais fácil da gente ler as escrituras. Você pode compartilhar com qualquer pessoa que você quiser. Vou postar todos os meus links aqui para vocês. Essas são todas as informações do que nós estamos estudando, tá? Tá aí, depois vocês podem estar vendo aí os links do Telegram, do WhatsApp, né? Então eu vou postar para que vocês possam também aprender. Vou terminar, querido, presta atenção. Então ele diz: sabendo que todo aquele que é nascido, que nasceu de novo em Cristo, nascido de Deus, não peca, não tem como pecar. Mas o que de Deus é gerado, olha, gerado vem de criar do nada. Nós fomos gerados uma nova criatura, como Deus gerou Jesus dentro do ventre de Maria. Quando eu aceito a Cristo, eu sou barro. Presta atenção, eu sou barro. Eu já tenho uma alma. O que o Senhor faz é gerar o Espírito dele dentro de mim, uma nova criatura, ok? E ele vai dizer: conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então quer dizer duas coisas aqui. Ele diz: todo aquele que é nascido, que nasceu de novo, de Deus não peca. Então não tem como eu pecar. Mas o problema, querido, é que eu peco todo dia, e você também. Hoje mesmo eu pequei, você pecou, nós pecamos, vós pecais, todos pecam.
Entendeu? Não tem como, o homem vive debaixo do pecado. A pergunta é, se esse texto, se eu não entender a minha salvação no Espírito, que eu não perco salvação, se eu não entendo que eu sou salvo eternamente pelo Espírito, porque o Espírito Santo agora habita em mim, então ele diz assim, quem é nascido de Deus não peca, mas eu peco, ou eu não nasci de Deus, ou alguma coisa está errada. Esse texto fica inexplicável. Mas ele diz para mim aqui, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, por quê? Porque eu nasci no Espírito, eu estou sendo transformado na alma, por isso que a Bíblia diz que no Espírito nós fomos justificados e redimidos. Nós vamos aprender isso daqui a pouco, justificado e redimido. Então quando eu sou nascido no Espírito, a Bíblia diz que eu não peco mais. Por quê? Porque o que veio morar no meu espírito, a Bíblia diz que todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que eu sou que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, aonde o Júnior colocou 2,12, né? Isso, 2,12 vai dizer que nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito do anticristo, é o espírito de Adão morto, mas recebemos o Espírito de Deus, para que nós conhecemos tudo que recebemos gratuitamente. Então olha só, quando eu nasci no Espírito, o meu espírito foi transformado, e agora o meu espírito não peca mais. Por quê? Não há como pecar. E qual é o pecado? E aí nós vamos deixar para a próxima live. Então, qual é o Espírito que habita em mim? O Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito de Deus? Santo. Ele não peca, ele é santo. Se ele é santo, ele fez do meu Espírito santo. Eu fui nascido de novo no Espírito. Eu sou uma nova criatura no Espírito. Então, se eu sou uma nova criatura no Espírito, um dia eu serei como Ele é. Como? Eu serei transformado no Espírito, na alma e no corpo. Porém, agora eu já sou transformado no Espírito, por isso que eu já estou assentado nas regiões celestiais, por isso que eu já sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo, por isso que eu já tenho a vida eterna, porém ainda estou em processo de transformação na alma e no corpo. E eu não peco mais no Espírito, por isso que ele diz, e o maligno não me toca. Por isso que Satanás, um cristão nunca pode ficar endemoniado no seu espírito. Ele pode ser tocado no seu corpo com enfermidades e dores, depressão, na sua alma com depressão, ira, raiva, e até se apagar, tentar se afastar de Deus, que é impossível, mas nunca mais a gente peca. Eu quero parar aqui, querido. E nós nem saímos do Evangelho da Graça, ainda vamos falar do Evangelho do Reino, do Filho do Homem, do Filho de Deus, do sangue da vida, da redenção judicial e da redenção orgânica. Então, eu te encontro aqui amanhã, no mesmo horário. Olha, 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, querido, eu quero fazer uma oração com você. Talvez você tenha alguma dúvida sobre a sua salvação eterna, você foi salvo eternamente, não tem como perder a salvação. Eu quero orar com você, eu quero fazer essa oração com você e pedir que Deus encha a tua vida agora dessa realidade, dessa salvação. Amém, querido? Eu quero que você receba a salvação completa no teu ser, que você possa ser salvo completamente. Se você já crê que o Jesus é o Filho de Deus, se você já crê que Ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, que Deus o enviou por nós, então, querido, você já tem a vida eterna. Vou ler só mais um texto para terminar, João 17. Coloca esse texto para mim, Júnior, João 17, versículo 3 e 4. Pastor, como eu tenho a vida eterna? Muito fácil, querido. Ele diz assim, e a vida eterna é esta. Ele vai dizer, esta é a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti por único Deus, que nós conhecemos que o único Deus verdadeiro é o Pai de Jesus Cristo, e Ele enviou. Ele vai dizer, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando eu creio que Jesus foi enviado por mim, e que o único Deus verdadeiro enviou o seu Filho por mim, porque me amou, e por esse amor, eu creio que Ele me amou, crer e acreditar. A Bíblia diz que a fé é gerada no meu coração para a vida eterna. Esse é o Evangelho da Graça. Você é salvo eternamente, porque dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca mais. Vamos orar? Nós vamos terminar a nossa live do almoço, lembrando que hoje às 21 horas nós temos a continuação da live de ontem à noite. Quanto tempo nos resta? Não perca.
Vou postar o banner agora nos stories, né, aqui no grupo da igreja, aqui no Facebook. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com os seus amigos. Vamos compartilhar com todos, para que todos possam estar conosco. Amém? Não deixe de chamar todas as pessoas. Vamos orar, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui crer com o nosso coração e confessar com os nossos lábios que o Senhor é o Salvador. O Senhor nos salvou, nos deu a vida eterna. O meu espírito foi gerado uma nova criatura, e essa criatura que é gerada em Deus não peca, porque eu me tornei filho de Deus. E eu não peco mais porque o mesmo Espírito do Pai e do Filho agora mora dentro de mim, e isso se chama Espírito Eterno. Por isso, Senhor, nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Tu és o nosso esposo, nós somos a tua esposa, somos a igreja de Cristo. Nada pode nos separar do teu amor, nada pode nos separar dessa fé, nada pode nos separar da salvação eterna. Por isso, uma vez salvo, salvo eternamente para sempre. Por isso, muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Lembrando, a Érica está aí conosco, o Paulo está aí com a gente. Quero dizer, querido, que nós temos 27 Life Homes em Colorado. Life Homes é vida nas casas. Nós se reunimos nas casas, em lugares específicos, com 5, 6 pessoas, e ali nós compartilhamos o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Nós temos aqui já as apostilhas, volume 1, 2 e 3. Essa é a primeira apostila, chamou Evangelho da Graça, Salvação Eterna, que é esse que nós estamos ensinando aqui. Depois o segundo módulo é a graça, a plena salvação, é o segundo módulo, né? São 10 lições cada módulo, e nós compartilhamos, ensinamos juntamente nas casas. Então, se você quer aprender as Escrituras, estudar, nós temos todos os dias à noite, de segunda a segunda, de manhã e de tarde também, em algumas casas. Se você quiser participar conosco, pastor, eu não quero participar na casa de alguém, eu quero abrir na minha casa. Há possibilidade, querido, de abrir uma Life Homes na sua casa. Uma vez por semana nós estaremos aí ensinando as Escrituras. Pastor, eu não quero abrir na minha casa porque não tem espaço, mas eu quero participar na casa de alguém. Tem espaço? Tem também. Então entre em contato conosco pelos links aí que eu postei acima, e nós estaremos encaminhando você. Uma vez por mês nós temos a Escola dos 5 Ministérios. A Escola dos 5 Ministérios, eu sempre estou ministrando, são uma vez ao mês, é uma imersão. Nós ficamos 7 horas, 3 horas e meia pela manhã e 3 horas e meia pela tarde, num domingo, estudando temas específicos da Palavra de Deus. Então, querido, não há desculpa para a cidade de Colorado, Vilhena, Capixi, Cerejeiras, Columbiária, que não aprender as Escrituras, não aprender a Palavra, tá? Entre em contato conosco, teremos o maior prazer de te ajudar. Faça parte aí do grupo do Telegram, faça parte do grupo do Facebook aí da Escola dos 5 Ministérios, para que você possa estar por dentro de tudo que temos ensinado, e compartilhe. É tempo de viver as profecias bíblicas, não ficar ouvindo notícias que só trazem medo, terror e desespero. Graça e paz, Deus te abençoe, tenha um bom dia, um bom almoço, uma boa tarde, um bom trabalho, e até às 20 horas, às 21 horas hoje, às 21 horas hoje, teremos a continuação da live de ontem. Quanto tempo nos resta? Apocalipse capítulo 12 e 13. Graça e paz, Deus te abençoe. Beijo para todos vocês, em nome de Jesus, no vosso coração, e até mais tarde. Fica com Deus.